Pessoal, então agora de forma definitiva, uma ótima noite a todos, né? Hoje, dia 10 de setembro de 2020, 2020, um ano complicado demais, né? Estamos aí passando por uma pandemia, coisa que a gente imaginava que acontecia só em filmes, né? E nada, cara, a vida real está nos mostrando que isso também é possível. Então, né, a SATIC, de uma maneira geral, está se programando, está se projetando para esse momento de pandemia. A gente está trabalhando, cara, muito mais do que trabalhávamos antes, né, para poder manter o nível da qualidade do ensino. Na verdade, confesso para vocês que estamos até melhorando o nosso nível de qualidade do nosso ensino. Por que a gente está melhorando? Porque a gente está aprendendo muitas ferramentas que antes não aprendia, né? O Teams, que é essa ferramenta que a gente está usando aqui agora, essa plataforma, é uma ferramenta que nós não conhecíamos antes, então ela veio junto com a pandemia. E tem uma série de outras, né, táticas ali, uma série de outras ferramentas que a gente está utilizando e que antes da pandemia a gente não utilizava. Ou seja, a ideia é sair mais forte dessa pandemia do que a gente entrou. Não está sendo uma coisa legal, né? Não está sendo fácil, até pelo fato de vocês saberem que nós estamos... não vamos ter, né, na minha disciplina, por exemplo, essa, a gente não vai ter aquele encontro presencial. Eu vou mostrar aqui a minha apresentação da aula de hoje, né? Tá todo mundo me escutando bem aí? Sim. Então beleza. Muito obrigado. Então, a disciplina hoje é de manutenção máquinas elétricas 2. Né? Essa parte de máquinas elétricas 2 é a parte que fala sobre transformadores. A minha apresentação aqui, eu vou pular porque todo mundo já conhece. Vamos direto para as datas. Máquinas elétricas 2, pessoal, vocês devem ter percebido que a gente basicamente está falando de transformadores. Aí, de um modo geral, dei bastante ênfase no material a transformadores de distribuição e força, até porque são os mais utilizados, né? Mas quando fala-se hoje em transformador, né, vem logo na cabeça, principalmente para vocês aí, ou para quem trabalha em cooperativa, né? O EAD tem uma característica forte de ter pessoas que trabalham em cooperativa, e a turma de vocês não, a turma de vocês pelo contrário, estou lembrando agora, é uma turma que tem poucos ali que trabalham em cooperativa, eu acho que bem poucos mesmo. Mas enfim, vem logo na cabeça aqueles transformadores pendurados no poste, né, cara? Aqueles são transformadores de distribuição, né? Eles fazem a distribuição de potência. A única função deles é essa, baixar a tensão e fazer a distribuição de potência. Olha bem os termos que eu estou utilizando, hein? Distribuição de potência. Né? A questão da tensão de saída, isso aí é rede nominal, né? Se é 380, é 380, se é 220, é 220, 440, 760 e assim vai. Aí depende muito da região, depende muito da carga que está sendo alimentada. Para nós, aqui na nossa região, muito comum, 380 entre fases. Aí quando tu faz uma referência com o neutro, aí cai para 220 volts. Mas existem transformadores em muitos locais. Locais até que a gente não para pensar, mas tem transformador. Quer saber, por exemplo, equipamento eletrônico. Os equipamentos eletrônicos, de modo geral, todos, tá? Equipamento eletrônico tipo TV, monitor de computador, o próprio computador, circuitos eletrônicos de um modo geral, né? Todos eles têm transformadores. Forno de micro-ondas numa residência tem transformador. Né? Lâmpada LED, hoje, né, fala-se muito em lâmpada LED. Toda lâmpada LED tem um transformador dentro dela. Sabe por que esses equipamentos eletrônicos têm transformador? Porque, primeiro, eles não funcionam com tensão 220 volts. Professor, mas a gente espeta a TV numa tomada lá no 220. Espeta a TV na tomada no 220. Mas, internamente, a tensão de funcionamento dos componentes eletrônicos da TV é muito menor que isso. E detalhe, não é nem em corrente alternada, é em corrente contínua. Circuitos eletrônicos, de um modo geral, funcionam em CC, corrente contínua, não corrente alternada. Em um nível menor do que o nível de tensão disponibilizado na rede. Ou seja, no nosso caso aqui, né, bastante comum, residência, 220 volts. Uma TV, por exemplo, funciona com 12, mais 12, menos 12, mais 5, menos 5, mais 24, menos 24, depende do equipamento. Computadores, a mesma coisa. Computador ali, o desktop, ele tem uma fonte na entrada que pega aquele 220 e transforma em alguns níveis de tensão em corrente contínua. Então,
existe transformador em todos os componentes eletrônicos que vocês conhecem. Né? Não necessariamente aqueles que estão pendurados nos postes, que estão instalados dentro de subestações, né? Não só aqueles. Mas, né, como o nosso curso ele é muito voltado para a área da indústria, principalmente nessa reta final aí, os transformadores são muito mais, a gente levou, né, muito mais em consideração, até pelos próprios trabalhinhos ali que eu disponibilizei, né, muito mais para a área industrial, transformador de distribuição e transformador de potência. Tudo bem até agora? Alguém quer fazer alguma perguntinha? Pode fazer, tá? Fica à vontade. Só queria saber se alguém me escuta? Eu estou te escutando. Tá, perfeito. Só queria deixar registrado, tá, professor Wagner? Eu trabalho com transformador de força. É mesmo? Tu trabalha Sim, onde? eu trabalho na estatal CE de Porto Alegre. Eu lembro de ti. Isso. Aqui, então. Eu Até trabalho pela tua com voz, eu tô te transformador... conhecendo. certo. Eu trabalho com transformador de 138/69. Eu tenho uma subestação móvel religada 138/69 e abaixo dela 2313. Por que É o nosso móvel? xodó. Subestação móvel. É por quê? Porque ela tem um transformador de 30 MVA em cima dela, né? Aham. Ela é 30 MVA em 138 e 27 MVA em Não, mas em assim... 69. Essa corrente de 3 MVA é limitada pela corrente do computador. Aham. Não, a Ela pergunta é é uma por... subestação móvel porque ela é uma subestação em cima de uma carreta. Eu tenho o disjuntor de entrada, que é o sistema PAS, né? Olha que legal, Que cara. é um sistema integrado ali que tem o aterramento, o disjuntor e a seccionadora tudo junto no mesmo equipamento. Como que tu Depois nunca eu mandou tenho o uma foto trafo. dessa para nós? Eu já mandei no grupo ali dos guri ali. Agora que eu tenho Ah, o teu WhatsApp, eu posso te mandar mais alguns nossa, equipamentos te na aula. agradeço. Me E ajudaria depois nas minhas aulas. tá, ok. E aí depois na baixa dela eu tenho o painel de QGBT dela, que ali está incluído o sistema chamado Inerter, né? Esse Aham. sistema é um sistema desenvolvido fora do Brasil, mas ele foi importado pela VEG, que é um sistema de proteção de selagem de transformador, né? Depois ali, dali para frente, eu saio na BT da móvel, eu tenho seccionador, eu tenho disjuntor, eu tenho trafo auxiliar. Junto, eu tenho TP, tenho TC, tenho tudo incluído nela. Ela é uma subestação móvel mesmo. E vocês usam ela para alimentar, tipo, é alugada? Qual é a ideia? Tu aluga ela, Não, porque se ela ela é é móvel, ela não tem um local fixo, né? perfeitamente. Ela foi adquirida pela companhia, né? A Aham. companhia tem 3 móveis desse porte hoje. Ela foi adquirida uma em 2011 e 2 em Certo? 2014, no qual eu fiz parte do grupo para ir até Blumenau, lá na VEG, lá, para aprender os manuseios dela, né? Até no meio de transporte. Ela Nossa, tem que legal. um jeito Aham. diferenciado de andar, muito boa, Sim. tá? Nossa. Mas é isso aí, professor. Depois a gente fala mais sobre isso aí. Não, depois tu manda umas fotos ali, fiquei bem curioso. Né? Claro, ela é Legal, linda. legal. Nosso xodó. Acredito. Pessoal, então, né, só para ficar registrado aqui as nossas datas, né? Como eu disse antes, estamos passando por esse problema de pandemia, não tem como a gente ter um encontro presencial, infelizmente, né? Pelo menos a SATIC, como eu disse antes, cara, não porque trabalho ali, mas a SATIC está se preparando muito para esse retorno das aulas aí, né? Eu confesso que volta e meia eu estou lá no colégio, estou indo para lá, né? Mesmo uma vezinha por semana eu estou indo lá, e a gente, né, percebeu as mudanças, a gente percebeu todos os preparativos que a SATIC está fazendo para quando retornarmos, né, ou for liberado isso, né, inclusive para as aulas presenciais de vocês. Então, o EAD se preocupou com isso também e colocou umas disciplinas que são um pouco mais teóricas no começo, né. A minha, eu acho que é a primeira disciplina técnica, literalmente, que vocês vão ter agora na 4ª fase, né. A gente foi segurando para ver se voltava até setembro. Como não voltou até setembro, nós temos uma data aí para o dia 12 de outubro, né? Mas eu acho muito difícil que a gente retorne realmente em 12 de outubro. Estou dando a minha... A SATIC, ela está fazendo tudo o que o governo federal está mandando, então ela é muito certinha em relação a isso. E pelo que a gente anda percebendo, eu acho bem difícil que retorne
realmente no dia 12 de outubro, né, dia 12 do próximo mês. Então, eu já vou fixar umas datas aqui com vocês. A nossa primeira avaliação, né, avaliação virtual 1 aqui, que tem um peso 5, já digo já por que esse peso 5, vai ser agora a partir do dia 19 até o dia 22, né, próximo final de semana. Ela tem peso 5 porque nós temos aquele trabalhinho peso 3, aquele que eu dividi lá pelo número do aluno, né? Foi assim, aleatório. Eu peguei os temas lá, aí, tem quantos alunos? Tem 30. Então, do 1 ao 5 é esse, do 6 ao 10 é esse. Então, eu fui meio que dividido por número mesmo na chamada. Foi aleatório. E tem os 2 pontos que eu sempre somo ali de participações online de um modo geral, né? O chat, né, o fórum lá não gera nota, mas a entrada nas aulas, sim, né? Então vocês já sabem. Vocês é quarta fase, né, cara? Vocês já estão muito vacinados em relação a isso. No dia 26, vai ter a nossa avaliação virtual 2, no dia 26/9. Então, praticamente daqui 2 semanas, né, tem a outra avaliação virtual. E essa avaliação virtual 2 ali, ela vai ter peso 10. Seria nessa data aqui, senhores, do dia 26, que é no sábado, né, que nós faríamos o nosso encontro presencial. Infelizmente, né, não vai dar. Estamos nos adequando a essa nova realidade aí. Estamos desde março, né, passando por esse problema, e estamos tentando fazer com que o impacto negativo seja o menor possível, certo? Então, é isso que está acontecendo. Hoje nós temos a nossa primeira webconferência, que é nosso primeiro encontro virtual, e no dia 24 vai ter o segundo. O que a gente mudou em relação a isso vai ser o segundo encontro virtual. Normalmente a gente fazia um por disciplina. Confesso que, como eu disse antes, a gente está aprendendo e percebemos que 2 encontros virtuais por disciplina é importante. Eu acho que vai se manter isso mesmo após o retorno, né? Vão ser 2 encontros virtuais por semestre, por disciplina. Acho que é justo também, é justo com vocês, né? Para que isso aconteça. Então, para não perder muito tempo, né? Temos aí mais uma horinha aí de aula aí. Vocês devem ter percebido que, basicamente, manutenção de máquinas elétricas 2, não estamos mais falando de máquinas girantes, né? Ou seja, motores. Estamos falando, sim, de transformadores. Aí, os transformadores, pessoal, existem um número muito grande, como eu comentei antes ali com vocês, em relação aos modelos, né? E existem transformadores que foram fabricados e são direcionados para uma determinada máquina, né? Normalmente, os transformadores são fabricados para determinadas máquinas. No caso dos transformadores de potência, transformadores de distribuição, esses não. Esses são transformadores cujo princípio deles, né, não princípio de funcionamento, mas sim princípio de utilização deles, está diretamente realizado a alimentação de cargas através da potência. Por isso que vou levar bastante em consideração isso. Potência. Né? Para quem é da área aí, sabe muito bem que como que tu nomeia um transformador? Amigão, eu preciso de um transformador de 13.8 para 380. É assim que tu nomeia? Não. Diz assim, eu preciso de um transformador de distribuição, né? Dependendo da tua região, tu já sabe que é 13.8 para 380, a relação de tensão entre primário e secundário. E o que tu realmente queres desse transformador é a potência. Então, eu preciso de um transformador de 45 kVA, transformador de 75 kVA, né? Aí depende muito da tua utilização, depende muito né, do que tu precisas de potência para alimentar uma carga. Ou seja, nomear transformador é pela potência em kVA. Estamos na quarta fase. Por que kVA? kVA. Kilovolt-ampere. 10 na 3, né? É o prefixo métrico ali do 1000, 10 na 3. O V é de tensão, volt. E o A é a unidade de medida de corrente, intensidade de corrente elétrica, que é ampere. Fórmula da potência. A fórmula básica da potência, né? Aquela lá que a gente aprende lá na primeira fase do curso. Potência é igual V vezes I. Ou seja, potência é igual volt vezes intensidade de corrente. Por isso que a unidade de medida do transformador é em kVA. E vocês sabem que essa unidade, kVA, por que eu não digo assim, eu preciso de um transformador de 30 kW? Porque watt é a unidade de medida de potência, assim como o volt-ampere.
só que watt está relacionado a trabalho. Então, uma potência deixa de ser chamada kVA para se chamar quilowatts a partir do momento que esse transformador, né, vamos direcionar aqui para a nossa área aqui, a partir do momento que esse transformador está alimentando uma carga. Aí, né, tu leva em consideração ali principalmente o fator de potência das cargas para transformar aqueles kVA em quilowatts. Aí, esses watts, né, que estão diretamente relacionados a trabalho sendo realizado. Qual tipo de trabalho? Trabalho dos mais diferenciados possíveis, como trabalho mecânico, movimento, aquecimento, luz, som, ou seja, os mais diversos tipos de trabalhos possíveis. O motor elétrico, por exemplo, é uma carga, é um receptor de potência, né, uma carga, que transforma energia elétrica, ou seja, transforma kVA em quilowatts. E quais são os trabalhos de um motor? Os trabalhos de um motor, basicamente, trabalho mecânico e trabalho térmico. Motor transforma também energia elétrica em calor, é a principal perda dele. Isso a gente viu no semestre passado. Senhores, quando a gente chega numa definição dessa de quarta fase do curso técnico, a gente começa a ligar tudo que a gente viu até então, desde a primeira fase, né? São nessas disciplinas mais técnicas que a gente consegue mostrar para vocês conceitos, por exemplo, potência igual a V vezes I, conceitos que a gente viu lá na primeira fase do curso. E vimos na segunda e alguma coisa na terceira, e agora chegamos na quarta fase para vocês, né? Reta final, né? Graças a Deus, né? Até que fim está terminando. E eu fico feliz por ter o contato de vocês aí. Como eu disse antes, se alguém digitar ali no coisa, eu não consigo enxergar, tá? Porque eu estou no modo de apresentação. Aí é só abrir o microfone e falar aí. Então, transformador, né? Unidade de medida é o kVA, que é o volt-ampere, né? Unidade de medida do transformador. E nada mais é que uma máquina, ou equipamento que transforma energia elétrica em energia elétrica. Ou seja, ela tira potência. Quando eu digo energia elétrica, a palavra energia é uma palavra gigante, né? Você sabe que energia elétrica, ela é, né? A palavra energia, de um modo geral, ela tem, assim, se tu botar ali no Google, energia, meu Deus, vai aparecer tantas formas de energia que é uma coisa, assim, surreal. Então, nós aqui na quarta fase, a gente já não pode mais falar, faltou energia na minha casa, sabe? Ou a minha atenção tá numa fase só, sabe aqueles termos coloquiais e normalmente falado por pessoas que não são da área, não são técnicas, não conhecem nada, leigos, né? Esse tipo de cuidado a gente tem que ter, até para que a gente possa valorizar o curso que vocês estão fazendo. Eu já disse no encontro presencial de vocês, no último, eu falei, pessoal, a validade do curso técnico de vocês vai depender da resposta de vocês em relação ao mercado de trabalho. É tu conseguir enxergar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Quando tu consegue enxergar as coisas de uma maneira um pouco diferente em relação a uma pessoa leiga, aí tua mão de obra especializada, aí tu merece ser melhor pago, né? Ou seja, existe uma certa valorização do teu trabalho. Por isso, o linguajar técnico ele tem que ser evidenciado e não cair, né? Cair aí na desgraça como, né, nos últimos anos está acontecendo, essa banalização do ensino do próprio mão de obra técnica, né? Uma vez a palavra técnica ela tinha um peso gigante, hoje não tem mais. Mas a culpa de quem? A culpa das pessoas. As pessoas que até então se dizem técnicos, mas cuja mão de obra não é especializada. Então a gente tem que ter uma visão um pouquinho diferente de qualquer outra pessoa. Transformadores, né, apenas para que a gente possa entender mais ou menos o nosso principal foco de estudo para essa disciplina. Onde que eu encontro eles, né, numa rede de transmissão e distribuição, ou seja, desde a geração até o consumidor final aqui, ó. Então, da geração até o consumidor final, os transformadores ocupam alguns papéis, né, durante esse processo aí, durante esse trajeto. Primeiro, logo após a geração, tu tens um transformador do tipo elevador. Ele eleva o nível de tensão. Então, esses números aqui, ó, eles não são números fixos, tá? Mas eles são reais. Existe essa linha de transmissão aqui, ó. Bem conhecidinha essa linha de transmissão e distribuição aqui. Mas podem existir algumas variações, né? Isso que eu estou falando, em relação a esse número aí. Conheço algumas aí com os números bem diferentes desse aí. Mas, enfim, como exemplo, é válido. Então, nós temos um gerador aqui em 600 kV, né?
6.000 volts de tensão. Logo após a geração, tem um transformador do tipo elevador. Por que a gente eleva o nível da tensão? Elevamos o nível da tensão numa linha de transmissão simplesmente para baratear o custo e diminuir perdas. Porque uma coisa é certa, tu transmitir, né, por isso que eu vou sempre falar para vocês que a transmissão ela é uma junção da tensão e da corrente elétrica aqui, ó. Tensão e corrente, é isso que importa numa transmissão. Ou seja, tensão e corrente é potência. Então, realmente, o que interessa numa transmissão é a potência que está sendo transmitida. E para que essa potência possa, né, percorrer um caminho longo, porque normalmente da transmissão aqui, ó, até o primeiro ponto aqui, a primeira subestação, antes da distribuição, normalmente é um caminho longo. Né? Nós temos aí algumas linhas de transmissão aí que chega a atravessar o país inteiro, de um ponto até outro, sem nenhum tipo de subestação no meio. Como que se dá isso? Por que isso é possível? Primeiro, porque o nível de tensão, ele é normalmente alto, bastante elevado. Só para vocês terem uma ideia, potência é igual a V vezes I, né? Fórmula básica da potência, não estou levando em consideração fator de potência, não estou levando cosseno do ângulo, seno do ângulo, não estou levando em consideração nada. Só para exemplo numérico. Eu preciso transmitir 1.000 watts de potência. Eu quero transmitir. Aí eu vou transmitir esses 1.000 watts em 1.000 volt e 1 ampere. Vocês acham que isso aqui dá certo? Eu quero transmitir 1.000 watts. Só que eu vou transmitir numa linha de tem 1.000 volts e a corrente vai ser 1 ampere. Vocês acham que isso dá? Na prática, daria certo? Eu, particularmente, acho que sim. Daria certo. Talvez, né, não uma diferença tão grande assim, mas daria certo? Daria. 1.000 volts, 1 ampere. A tensão bem alta. Por que a tensão é alta? A tensão é alta para baixar a corrente, porque 1.000 vezes 1 é igual a 1.000. Então, 1.000 VA, nesse caso aqui, né, não levando em consideração nada, né, assim, bem no grosseiro da situação. 1.000 VA seria igual a 1.000 watts, só que eu estou transmitindo essa potência toda de 1.000 watts em 100 volts e 1 ampere. Show de bola, perfeito. 1 ampere, a bitola do fio pode ser bem fininha, a transmissão aqui ela é bem longa, daí como o fio é fininho, né, ele é mais barato, o próprio posteamento não precisa ser tão, né, robusto, porque não vai ter um peso tão exagerado assim. Fechou, beleza. Agora, olha um outro exemplo. Em relação à mesma transmissão dos 1.000 watts. Continuo querendo transmitir 1.000 watts de potência, só que agora é o seguinte. 1 volt, 1.000 amperes. É possível? O que vocês me dizem? É possível ou não? Não, essa não é possível. Essa não. Obviamente que não. Matematicamente falando, dá, né, cara? 1.000 volts vezes 1 volt vezes 1.000 amperes, top, né? Dá para fazer. Matematicamente falando. Por isso que a matemática, né, nesse caso aí, ela não funciona na prática. Não nessa situação aí, cara. Porque como é que tu vai transmitir? Primeiro, 1.000 amperes, pensa na bitola do fio. Não é uma bitola, não é um fio, é um dreno, né, cara? Não é um condutor. É um dreno daquele, um cano daquele de 100 milímetros, né? De condutor. Isso não é viável. Financeiramente falando, não é viável e fisicamente falando, também não é viável. Não dá certo, não rola. Só que, olha bem, nas duas situações, nós estamos transmitindo 1.000 watts de potência. Por isso que logo após a geração, a gente usa um transformador do tipo elevador para baixar o nível da corrente, aumentando a tensão. E essa tensão aqui, ó, não me importa o valor, tá? Porque são transformadores, não me importa o valor. Eu não vou usar os 69.000. Eu não tenho uma carga para ser alimentada de 69.000. O que eu vou ter lá no final dessa transmissão? Um outro transformador. E esse transformador aqui é um transformador do tipo abaixador, que vai pegar esse 69 e vai transformar em 13.800 volts. Normalmente esse cara aqui, ó, tá onde? Dentro de uma subestação lá, na chegada de um bairro, de uma cidade, ou de uma carga específica, né, uma empresa. Eu conheço, aqui em Criciúma tem algumas empresas aqui que são alimentadas de 69 kV. É bem comum aqui, as empresas grandes alimentadas de 69 kV. Então, dentro dessas empresas, tem uma subestação lá que
tem transformador que pega o 69 e joga para 13.800. Aí, pessoal, o 13.800, ele já muda de nome. Não é mais transmissão de potência, e sim distribuição de potência. Não é mais transmissão, é distribuição. Então, desse transformador abaixador até... essa aqui, ó, é uma linha que divide, né? São dois transformadores aqui, um abaixador aqui e, normalmente, um outro abaixador aqui. E essa distribuição, ela já não é tão longa, né? Não é do ladinho, mas também não é uma distribuição tão longa igual a linha de transmissão. A transmissão é muito maior que a distribuição, né? A questão da rede, né? Do tamanho da rede. Mas ela pode sim estar aí comportando alguns quilômetros aí de distribuição de energia, né? 13.8 kV. No final do 13.8 kV, tem um outro transformador do tipo abaixador, que pega o 13.8, isso aqui é bem comercial, tá? 13.8 e joga para 380. Aí esse 380 volts aqui, eles são distribuídos, né? É mais uma distribuição para as cargas. Aí quem são as cargas lá? São as residências, as casas, né? Pequenos consumidores, né? Enfim, quem é alimentado em 380 volts. Nessa brincadeira toda aí, né, algumas empresas, como eu disse para vocês, elas são alimentadas aqui em 69 mil volts, né? Aí aqui já está o consumidor final, que é a própria empresa. Tem bastante, mas bastante, tá? Em pequenas empresas que são alimentadas aqui, ó, em 13.800, por exemplo, supermercado, posto de gasolina, pequenas oficinas, né? Essas empresinhas aí, um pouco menores, né? Elas são alimentadas, edifício, prédio, né? São alimentados em 13.800 volts. E essa alimentação aqui, ó, com esses transformadores aqui, ó, que pega esse 13.8 e joga para 380, aqueles transformadores ali, eles são dentro da própria unidade consumidora. São transformadores de propriedade da unidade consumidora. Eles estão específicos para alimentar um edifício, né, um prédio, para alimentar um supermercado, para alimentar um posto de gasolina, e assim vai. Aqui no final somos nós, ó, consumidores finais, né? Aí são casas, residências, pequenos comércios. Quem é alimentado em 380 volts direto? Aí está lá na ponta literalmente na ponta da rede. Tudo bem até aqui? Qualquer pergunta, fique à vontade, tá? Não fica na dúvida, pergunte. Até porque nós vamos ter 2 webconferências aí, então vai dar para nós conversar bastante sobre esses assuntos aí. Então eu falei para vocês que os transformadores, eles ocupam 3 tipos de modelinho básico, né? Esses de distribuição e transmissão de energia elétrica, transmissão e distribuição de potência elétrica. São os isoladores, né? O transformador isolador, a função deles é exatamente como o próprio nome, né? Até teve no fórum uma pergunta sobre o isolador. Na verdade, todos os transformadores que têm bobinado primário e bobinado secundário, eles são isoladores. Porque, quer ver? Ó, eu vou mostrar aqui uma foto aqui de um... Aqui. Aqui nós temos um bobinado primário e nós temos aqui um bobinado secundário. O bobinado primário é alimentado por uma rede e o bobinado secundário é a carga, propriamente dita, o bobinado secundário. Então, se vocês perceberem, não existe ligação elétrica, hein, entre o bobinado primário e o bobinado secundário. Eles não se conversam, eles não têm contato elétrico. Eles têm contato físico. As espiras do transformador, elas podem estar próximas uma da outra, né? Literalmente encostadas uma na outra, mas elas não têm contato elétrico. Isso quer dizer que se tu pegar um multiteste, colocar lá na escala de resistência, coloca uma ponteira aqui e coloca outra ponteira aqui, escala de resistência, né? Tu não vai medir nada. Se tu medir é porque ele está em curto. Aí toma cuidado. Aí é complicado. Certo até então? Então eles são usados como isoladores de circuito primário e circuito secundário. Essa é uma das grandes funções. Essa história aqui de casamento de impedância, né? O que seria a impedância, pessoal? Ela está diretamente relacionada à reatância indutiva. Reatância indutiva, conteúdo lá da segunda fase, eletricidade. Vocês devem lembrar disso? Ou não, né?
As impedâncias são as indutâncias, né? As reatâncias indutivas de uma bobina, né? De uma carga indutiva, né? O transformador ele é uma carga indutiva. Então ele tem reatância indutiva, ele não tem resistência interna, tem reatância, que é o XL. E essa reatância, ela sofre alterações, principalmente conforme a variação da frequência. Isso a gente viu lá em motores, vocês vão ver depois com o Rafael sobre acionamentos de motores com chave de partida eletrônica, soft starter, inversor de frequência. Vocês vão conseguir ligar com esse conteúdo aqui, tá? Quando chegar naquela parte ali de acionamentos 2, que é importante. A chave de partida eletrônica hoje elas têm uma importância gigantesca no contexto de manutenção, principalmente manutenção elétrica, né? Então, casar impedância, na verdade, é igualar resistências, né? Alguns transformadores são utilizados para isso, porque para que tu consiga transferir potência de um circuito primário para um circuito secundário, a gente sabe que lá nos primórdios, ó, vou voltar lá na primeira fase de novo, a corrente elétrica, ela procura sempre o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? É o caminho de menor resistência. Então, para que haja transferência de potência de um circuito primário para um circuito secundário, o ideal é que, no mínimo, as impedâncias ou as resistências, como queiram, elas sejam iguais. Então, tu acaba utilizando o transformador para igualar essas impedâncias, para igualar essas resistências, de modo que tu consiga transferir o máximo de potência de um circuito primário para um circuito secundário. Uma outra função também dos transformadores é de realizar medição. Aí eu estou falando de TC e TP. Aí todo mundo já viu que, né, você sabe para que serve um TC e um TP. Primeiro o TP, transformador de potencial. Potencial é tensão, tá? Aí tem TP, transformador de potência. Não, não é potência, é potencial. E potencial é diferente de potência. Que potencial, eu vou escrever a palavra aqui, tá? Para vocês nunca esquecerem e nunca confundir isso. Potencial elétrico, né? É tensão. Isso aqui, ó, potencial, unidade de medida é volt. É tensão, tá? E potência, aí é watt. É unidade de medida de trabalho. Potência é watt, potencial é volt. Então, TP é um transformador de potencial. E o TC é um transformador de corrente elétrica. Qual é a função? Qual é a função deles? A função deles, do TC e do TP, é de proporcionar, escuta o que eu estou falando, hein? TP e TC não medem nada. Eles não medem, eles apenas proporcionam a leitura. Escutaram isso? TC e TP não medem, eles são utilizados para realizar a medição, a leitura. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre eles ali, porque eles são interessantes. Bom, então nós temos um colega aí que trabalha com transformador de força, né? Transformador de potência, né? Então, o transformador de força, diferente do transformador de distribuição, são os transformadores mais completos. Completos, principalmente, em relação às proteções, sistema de refrigeração, eles têm nível... vocês vão ver depois nos videozinhos, eu não me recordo agora se já liberou os vídeos ali nas aulas para vocês. Mas vai chegar uma aula ali que tem uns vídeos postados, e esses vídeos eles são importantes para que vocês entendam, né, o que tem um transformador de potência e o que tem um transformador de distribuição, por exemplo, as partes principais, né? O número de componentes num transformador de potência é muito maior que o número de componentes, né, peças, partes principais, proteções, válvulas, relés, níveis, reservatório de óleo, o de potência, tem tudo isso. O de distribuição não tem isso. Confesso, não tem. Por isso que os de potência... aula. Oi? Já foi liberado já ali. Já conseguiram. Legal. Tem uns videozinhos bem massa ali. Show. Aham. E ajuda a dar uma boa clareada na mente. E esses transformadores de potência, pessoal, eles são normalmente utilizados dentro de subestações, né? Tu não vai ver um transformador de potência pendurado num poste. Isso é surreal, tá? Isso não existe. Né? Tu vai ver esses caras aí, sim, dentro de subestações, né? Ou dentro de pátio de subestações de empresas também, né? Não necessariamente subestação de cooperativa, né? Ou de qualquer tipo de permissionária aí, vendedora de energia elétrica. Transformadores de potência são de alta tensão, né? E normalmente utilizados para transmitir ou possibilitar, né,
a transmissão de potências, transmissão, não distribui, tá? A transmissão de potência de um ponto a outro. E normalmente esse ponto é longe. A não ser que seja dentro do pátio de uma empresa, daí é pertinho. Mas existe uma concepção de potência muito grande em relação a esses transformadores. Por isso que eles são muito mais equipados, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses ditos equipamentos de transformadores de potência. Um outro modelinho básico, aí esse sim é básico, cara. Esse aqui, esse aí é o cara que está pendurado no poste aí na frente da tua casa. É o transformador de distribuição. Vocês podem perceber que a construção dele é parecida com o de potência, com o de força. Eles têm carcaça, eles têm ali as muflas de entrada, né, as buchas de entrada, os isoladores, tem os isoladores de saída, tem um sistema de refrigeração aqui, ó, do óleo, tem óleo, né, só que o que eles não têm em relação aos de força? Principalmente, né, os dispositivos de proteção. O transformador de distribuição, cara, ele fica pendurado no poste, mais ou menos, né, até o tempo que ele aguentar. Quando que tira um cara desse fazer manutenção? Nunca vi. Até porque são muitos, né? Não é nem viável. Normalmente as empresas só vão trocar um transformador desse se apresentar algum tipo de defeito, né? Ou quando ele queimar, literalmente. Eu já vi transformador dessa distribuição aí pendurado no poste que deve estar ali há mais de 20 anos. Pô, bem mais que 20 anos. O cara tá que é só ferrugem, nem tinta não aparece mais. Já vi uns 4 aí. Professor, Fala. eu já vi transformador de distribuição com conservador de óleo, né? Em cima. Fabricado em 1970, 1968, por aí. Aí assim. agora fechou, cara. Agora fechou. Ó a idade dessa criança, né? Uhum. Com certeza o entre ferro dele deve ser, né? Esses modelos aí, cara, eles se assemelham muito a motores. Tu pega aqueles motores da década de 80 lá, cara, tu pega um motor de 10 CV, fabricado lá em 1980, 1990, ali, que foi quando houve a penúltima transmissão ali de modelos, né? E tu pega um motor atual de 10 CV, mesma potência. Jesus amado. É um cavalo e um pônei um do lado do outro. E os dois têm a mesma potência. É inacreditável, cara. Isso se aplica para os transformadores de força de hoje também, essa situação aí. É. Sim, esse transformador que eu estou falando aí, esse TD aí que tem conservador aí, professor, eu não sei se vocês têm essa classificação, tá? Mas nós temos a classificação de TD1, TD2, TD3 e TD4. Nós temos essa classificação nos TDs. O que significa normalmente, aí são as classes de tensão, né? Eles seguem, tipo assim, 23, é sempre da maior para menor, né? Então, por exemplo, se a tensão dele alta for 23 e a baixa dele for 380, ele é uma tensão. Né? Entendi. Se a baixa dele for, no caso, 23 e entre fases dele perdão, de novo, e entre fases for 220, ele é um TD2. Aí ele passa para 13.8. 13.8, 380, TD3. Isso são comerciais, tá? Esses valores são comerciais. Sim, esses valores são comerciais, cara. Sim. Tá, entendi. O valor comercial, tá. O comercial significa que eles são fabricados para isso, né? Existem esses modelos para vender, não são específicos. Sim, exato. Só para complementar, esse transformador lá de 1980, ele ainda, a refrigeração dele ainda é com óleo Ascarel, tá? Então, quem tem ele, por exemplo, assim, a gente teve caso de ser chamado, embora sendo concessionária, né? Nós fomos chamados para dar um apoio. Ele queria proteger a BT do transformador, então a gente recomendou ele a colocar fusível na BT, para não queimar ele em caso de curto, né? Porque o transformador com Ascarel hoje, esse aí é o melhor óleo que existiu para isolar, enfim, para proteção, para melhor indução em transformador, para, enfim, se dispersar calor e tudo mais, né? Mas ele é proibido hoje, não pode mais, né? Então, se ele tiver que dar manutenção, ele é simplesmente descartado. Descartado. Por causa do óleo, né? O óleo é cancerígeno. Isso mesmo. E aí depois veio, né, o óleo, só para falar da evolução do óleo, né? Depois vieram os óleos minerais e não sei se tu é da área, tu deve estar sabendo já. Já existe transformador, pasmem, com óleo vegetal, tá?
Isso aí é a grande situação que muita gente quer botar no mercado, mas tem muita gente que tem e está arrependido, né? Então, mas isso é uma questão de cultura. É Pois um dos então, eu melhores óleos. concordo contigo, é uma questão de cultura. É uma questão de E, cultura, professor, porque assim, ó, é um óleo fantástico. Esse óleo vegetal é um óleo fantástico. Mas o que que é que ele te traz de problema? É que tu precisa cuidar dele. Enquanto esses transformadores CD que se tem no poste, ou propriamente transformador de subestação, que alguns, aham, a selagem dele é feita só pela sílica, que às vezes os aham, caras não trocam, aí esse aí já era. nossa, O óleo vegetal, ele em contato com o oxigênio, ele se transforma numa margarina. Então, esse é que é o grande aham, problema. esse é o grande problema, é isso aí mesmo, é a própria selação dele. E ele precisa, sim, né, esse transformador com óleo vegetal, ele precisa de um pouquinho mais de cuidado, pelo fato da reação do óleo vegetal com o próprio ambiente. Tem isso também. Só que ele é ótimo, tá? A transmissão de calor dele, ele é um ótimo veículo transmissor de calor, o óleo vegetal. Inclusive com resultados melhores que o próprio mineral, tá? Para esse fim, né? Só que é assim, né? As Só não empresas bateu o ainda... Ascarel ainda. Não, é isso aí. Só que isso aí é cancerígeno, não podemos mais utilizar. Só não bateu esse, mas para ver o quanto é ele eficiente, né? Aham, sim, muito eficiente. Bah. Existe uma série de evoluções que aconteceram aí na área elétrica aí, principalmente na área de refrigeração, que utilizava-se em alguns materiais, né? E hoje não pode mais. O mercúrio é um deles, cara. Na elétrica usava-se muito mercúrio para diversos equipamentos elétricos. O mercúrio, metal líquido, né? A temperatura ambiente, o metal ele está na forma líquida, um baita, né? De um condutor elétrico, e ele era utilizado em diversos equipamentos. Hoje não pode mais. Um exemplo são as boias, né? Aquelas boias de nível para tanque de água, assim, né? De líquidos de um modo geral. Aquelas boias com contatinho, com gota de mercúrio, aquelas nunca davam problema. Aí depois cortaram o mercúrio, veio essas boias eletrônicas com esferinha dentro, aquilo é uma bomba. Aquilo já sai de fábrica trancada. É uma coisa surreal aquilo. Os caras tentam isolar ela, os caras tentam... Porque o que acontece? A esferinha tranca, às vezes, normalmente é por umidade, por oxidação, e os caras tentam fazer uma isolação boa naquela boia ali, mesmo assim, com o tempo, já estraga. Mas, enfim, né, hoje existem outras saídas, né? Essa questão de controle de nível, né? Só para continuar o exemplo. Não tem nada a ver com isso aqui de transformador, mas tá valendo. Vale a pena. Só para fazer um paradoxo aqui entre o distribuição e o força, né? O princípio de funcionamento deles é sempre o mesmo. O princípio de funcionamento é igual, não muda nada. O funcionamento. Agora, as partes principais de um e de outro, elas mudam sim, né? E o de força, ele é muito mais completo do que o de distribuição. Pelo fato de ficar dentro de subestações, né? Um transformador que nos últimos anos andou ganhando bastante força aí no mercado foi esse daí, ó. Um transformador a seco. Qual é a sacada desse cara aí? Ele não tem carcaça. Não tem carcaça, obviamente, ele não tem óleo. Como é que ele troca o calor? Com o próprio meio aonde ele está instalado. E ele é projetado para isso, né? São uns baita dos transformadores esses a seco. Uma que eles praticamente não fazem barulho, né? Tu não escuta a vibração das placas, ele é muito bem selado. Eles não têm o óleo, né? É um item a menos, não tem carcaça, são 2 itens a menos. Funciona tão bem quanto o transformador com carcaça e com óleo, só que ele tem uma desvantagem. A desvantagem é a própria construção dele, ou seja, não tem carcaça. Então, ele só pode ser instalado em subestações e cubículos. Ele tem que estar abrigado. Tu não vai ver um cara desse pendurado na rua. Ele Ao tem menos uma não outra é... desvantagem também, né? Pode falar. A outra desvantagem dele é que, como ele é todo resinado, se tu perder uma bobina, tu perdeu todo o transformador. E no outro Ah, tá. transformador, nesses nossos, né? Se Tu tu perder consegue uma recuperar. bobina, tu pode rebobinar Sim. aquela fase que está queimada, né? Trocar os anéis, né? É, Perfeitamente. é. Esse cara aí não. Esse cara aí ele é seladão, né? Como eu falei antes, é por isso que ele é Sei lá. tão bom em relação a barulho, né?
Por isso que utiliza-se esse tipo de transformador. E detalhe, né? Ele é um pouco mais barato. Pelo fato de ele ter menos peça, ele é mais barato. Então, mas cresceu muito a utilização dos transformadores a seco, sem carcaça. E ele é exatamente como eu não sei até que potência tem. Qual é a potência máxima? Grande? Eu não sei te falar, mas eu já vi transformador a seco aí de 450. Ali dentro da Cerâmica Elizabeth tem transformador a seco de 450, não. 750 kVA. É muito. Eu já fiz uma visita lá, eles têm 2 lá desse 750. É um monstro, cara. Bonito de ver mesmo. Opa! Vaguinho, boa noite. Boa noite, cara. Pode... Na UZIP aí tem um no meio da fábrica desse aí. Desse a seco? É. Aham. Sabe a potência, não? Não cheguei a perguntar. Eles passaram os cabos para uma painel novo lá para se adequar, né? Aham. E daí ele por dentro eu não vi, né? Porque eles fizeram uma capa de proteção por fora para não ficou exposto. Porque lá também é muita poeira. Aham. Mas ô, Alisson, tá dando certo lá? Como é que tá lá na UZIP? Bom, tá legal, cara? Tá gostando? Tem que ver se o cara aprende um monte, né? Aprende, Mas parece que estão gostando de mim, parece que sim, não sei, né? Vamos ver. Qualquer dia eu dou uma perguntada pro Éder. Olha o verde e isso. Pode deixar. Qualquer dia eu dou uma perguntada pra ele. Nós estamos pra marcar um joguinho aí, agora o nosso time tá pra voltar ali. Show de bola. Pessoal, então, esses transformadores a seco, né, como eu disse antes, estão ganhando um mercado gigantesco, porque realmente são máquinas, equipamentos muito bons, né? Tem uma eficiência boa, né, a funcionalidade dele é legal, tá tranquilão, então evoluiu bastante. Como eu disse antes, a desvantagem é que ele não tem carcaça, né? Então a troca de calor dele é só com o meio, ele tem que estar numa subestação abrigada, mas não pode estar, como se diz, fechado, né? Num ambiente completamente fechado, onde não tem a circulação de ar nenhuma. A palavra que eu estava procurando, enclausurado. Ele não pode estar enclausurado, tá? Tem que ter circulação de ar por ele. E existem algumas situações onde algumas empresas estão colocando ventilador em cima desses caras aí, no verão, principalmente. Os nossos verões aqui, eles são muito quentes, né? Então, a própria temperatura ambiente, ela atrapalha no funcionamento de um carinha desse aí. Então, algumas empresas estão fazendo algum tipo de... colocam ventiladores em cima desses transformadores aí, que é para garantir o funcionamento deles. PP, transformador de... Oi? Pode falar. Naquele transformador a óleo lá, né? Que é a distribuição. Esse. Qual a eficiência dele entre o enrolado de cobre e enrolado de alumínio? É a mesma? Rapaz, olha, eu vou ser bem sincero para ti. Não sei se tu já chegou a ver um transformador com enrolamento cobre e enrolamento alumínio um do lado do outro, de mesma potência. Não, assim, só a carcaça, mas em tese dentro não. Isso, vou dizer para ti. Tu pega um transformador com enrolamento de alumínio de 45 kVA, por exemplo, e tu pega o mesmo transformador de mesma potência, mesmo fabricante, só que com enrolamento de cobre. Tu vai ver, entre os dois, é visível a diferença de tamanho. O transformador com enrolamento de alumínio, ele tem mais material, até porque o alumínio ele tem uma resistividade ômica, o condutor, né, tem uma resistividade ômica maior do que o cobre. O cobre é um excelente condutor, o alumínio ele é um bom condutor, ou seja, tem essa diferença em relação às resistividades ômicas. Então, para compensar essa defasagem ali, esse probleminha de resistividade ômica do alumínio, o transformador com enrolamento de alumínio, ele, para compensar, né, essa perda, ele tem mais material. Tendo mais material, ele acabou se tornando um pouco maior para compensar a ineficiência dele. Sem contar que por que os transformadores com com enrolamento de alumínio ganharam o mercado nos últimos anos aí? Quem é que sabe me dizer por que esses caras ganharam o mercado? Porque são mais bonitinhos? Porque é mais leve o alumínio? Sabe que questão não, né? do peso? Questão do? Peso? É uma característica. Né? É uma característica, mas não é a principal, tá? Na minha região aqui foi por causa do roubo. Claro. Perfeitamente.
Esses caras é o roubo, cara. Mas até descobrir que não é de cobre, já tá no chão. Tá no chão o alumínio. Mas enfim, o principal motivo aí, nos últimos anos, principalmente aqui na nossa região, né? Só das cooperativas aí sabe muito bem, cara. Pô, tinha uma gangue aí que tava derrubando o transformador aí, uns 3 por noite, cara, para roubar o enrolamento. Aí as cooperativas... Eu trabalho na Seprae aqui em Pasto Torres. No mês passado foi roubado 3 na grande. Putz. Lá no meio da roça. Jogaram pro chão. Nossa, cara. Os caras estão usando trator? Não, e tem um outro modelo ainda que abriram as chaves certinho, que já são profissional, né? Opa, e levaram, daí deixaram só a carcaça ali pra nós, o resto levaram. Levaram tudo, aí foi onde os transformadores com rolamento de alumínio ganharam força, principalmente por esse fato, cara. É o roubo. O alumínio no mercado ele não vale nada, né? Comparado com o cobre, não vale nada. Isso é sacanagem, né? Cara, bom, o TP, transformador de pó. Obrigado pela explicação aí. Imagina, estamos aí para isso. Só vocês não espalhem para ninguém que o óleo do transformador dá para ser usado no combustível do tanque do caminhão a diesel, tá? Essa para mim é novidade. Não é novidade. Isso aí que já aconteceu com nós aqui. Capaz. É o litro de combustível mais caro, mas funciona, tá? Olha, essa eu não sabia, tá? Até porque o óleo ele tem propriedade não inflamável, né, cara? Pelo contrário, ele é muito próximo do óleo diesel. Em alta pressão, ele faz o mesmo trabalho. Ah, tá. Entendi. Em alta pressão. Aí pode mudar o diagrama de fases do óleo. Até vou procurar. Eu vou procurar alguma coisa sobre isso aí. Eu nunca tinha escutado. Eu vou te falar uma coisa, professor. É que, na verdade, uma vez um cara falou isso aí para nós, né? E tudo bem. E a gente acabou trabalhando numa subestação com caminhão aí, só que aconteceu um problema. A gente não tinha diesel para chegar até o posto. E basicamente era quase uns 80 quilômetros até o posto. Então a nossa situação foi fazer o que o colega falou. Nós simplesmente enchemos o tanque do nosso caminhão com 200 litros de óleo, batemos o arranque dele e tu precisa ver que desempenho maravilhoso. Nossa senhora. Cara, eu confesso, é a primeira vez que eu escuto essa, mas o EAD, cara, tem essas vantagens, não tem? O cara, a gente pega assim, pessoas igual vocês aí que vêm de cooperativa, que vêm de outras regiões e trazem essas experiências para nós, né? Então, eu acabo aprendendo um monte com vocês, cara. Essa daí eu não tinha escutado, te confesso. Mas olha, mais uma para mim falar aí nas próximas aulas. Legal. Agora vai ficar só a carcaça no chão, levar até o óleo. Né? Putz, ferrou. É verdade. Bah. Pode ir com o tanque vazio, olha. Não, cara, é bom nem falar isso aí. Não vou falar mais nas minhas aulas, não, cara. Vou deixar quieto. Daqui a pouco os caras vão estar roubando ali, mano, né? Pra tirar o óleo, pra botar... Nossa senhora do céu. O TP, pessoal, transformador de potencial, ele é utilizado para baixar, né? Normalmente esses caras eles estão ali nas entradas e nas saídas de subestações instalados, né? Os TP. Em algumas regiões também eles colocam o TP numa linha de distribuição, daquela 3.8, um pouquinho mais longe. Né? Normalmente é onde se faz necessário tu ter uma medição. Então, o TP ele é utilizado para possibilitar a leitura de tensão numa alta tensão. Né? Como é que funciona? Tu entra aqui tem um cabo de, sei lá, vamos dar um chute aqui, um 69 kV. Vamos botar aqui um 69 kV de tensão. Só um chute numérico aqui, né, para exemplificar aí para nós. 69 kV aqui entre esses dois cabos aqui, né, de tensão, diferença potencial. Aqui dentro tem um transformador. E o TP ele é ligado em paralelo com a rede, então são muitas espiras de um fio bem fininho. E a corrente é baixa do TP. Como ele está ligado em paralelo e a carga dele é muito pequena para o circuito, a corrente dele é bem baixinha, por isso pode ser um fiozinho fininho. Só que tem que ser um fio comprido, tem que ter uma quantidade gigantesca de espiras. Para quê? Para pegar esse 69 e baixar ele aqui na caixinha de saída do transformador. Né? Aí depende, tem modelo que tem
Depende, tá? Tem vários modelos, né? Tem uns que tem uns bornezinhos de saída, tem outros que tem umas caixinhas onde tem esses bornezinhos dentro, tem outros que tem isoladorzinho, muito parecido com o transformador normal, depende muito do fabricante. Mas nós temos aqui uma saída onde tem uma tensão pequenininha, né, que foi transformada pelas bobinas aqui, né? Foi transformada numa tensão, por exemplo, que tu possa utilizar um voltímetro normal, né, um 110 volts, por exemplo. Então, o TP, ele é conectado num paralelo com uma rede em alta tensão, 69 kV, por exemplo. Baixa essa tensão para um nível, para um valor que possa ser medido com um voltímetro normal, né, com um instrumento ali para medir tensão elétrica. E só que tem um detalhe, né? Tu pega lá um voltímetro, né? Até é bom falar, porque às vezes quem não é muito da área, né, pode cometer essa gafe. Eu faço para vocês, quando eu era mais garoto, eu, né, não parei para pensar sobre isso. Foi depois que eu escutei. Tu vai lá na porta de uma subestação, tem lá sei lá, pega lá um voltímetro, pode ser um analógico mesmo aqui, voltímetro. E o ponteiro do voltímetro lá no painel, ele está marcando aqui 69 kV. Dentro de uma subestação, né? Claro que, obviamente, que esse voltímetro é esse aqui, ó, está medindo 69 kV. Aí esse voltímetro é analógico e ele está fixado na porta de um painel. Aí tu abre o painel, tu abre o armário, tu olha atrás, tem um fiozinho de 1,5 milímetro saindo aqui dele. Ou seja, tem um fiozinho aqui de 1,5 milímetro, um fiozinho do 1,5. Aí tu para pensar, porca miséria, como que um fiozinho do 1,5 está passando aqui 69 kV? Por que esse troço não derreteu tudo ainda? Não, na verdade, o valor de fundo de escala do instrumento está marcando ali 69 kV, quando que, na verdade, a tensão, né, que está medindo aqui é 110 volts, por exemplo. É um valor proporcional. Quando tiver 110 aqui na saída, significa que tem 69 na entrada. Se tiver um valor maior que 110, vamos supor que o 110... Aí vamos falar de porcentagem agora aqui, tá? Vamos supor que esse 110 aqui está com 10% a mais de leitura, né? Está dando aqui 10% a mais do que o 110. Isso significa que na entrada nós também temos 10% a mais, ou seja, 69 kV mais 10%. Então aqui na saída vai ter o 110 mais 10%. Aí não está lendo 69, está lendo um pouquinho mais aqui, ó, o ponteirinho. E a mesma coisa, vamos supor que agora está lendo aqui, vamos pegar metade, né, para facilitar a nossa vida, 55 volts. Se está lendo 55, está mostrando aqui no equipamento a metade de 69. 34,5 kV. Fiz certo? Fiz, né? Sim, 34,5 kV. Só que não é 34 que ele está lendo, ele está lendo 55, que é a metade de 110, ou seja, diminuir 110 por 50%. Então, a entrada significa que não está em 69, está em 34,5. É assim que funciona. Os transformadores, eles são muito bons. São máquinas que possuem uma eficiência muito alta. Porém, eles são burros em relação a isso. Porque, pô, tu tens uma entrada em 69 kV e tu quer uma saída de 110. Vamos esquecer a história do TP. Pô, era só ele se regular, né? Para não dar ali uma tensão menor. Porque ele é proporcional, né? O transformador, ele é proporcional. Se tem 10% entrando a menos na entrada, tem 10% saindo a menos na saída. Esses são os transformadores, pessoal. Claro que vocês vão dizer, professor, mas o transformador ele tem regulagem. Tem regulagem. Tem regulagem. E essa regulagem eu vou falar daqui um pouquinho para vocês. Inclusive, as regulagens, se eu não me engano, são temas do trabalhinho, né? Os derivadores. Até teve um aluno que perguntou, professor, derivador ou TAP? Ó, derivador, TAP, estamos falando da mesma pessoa. É a mesma coisa. Ô, professor. Sim. Algumas subestações eu tenho, vamos falar direto, né? Às vezes eu tenho o TP, né? Mas aí é mais na linha ali dos 23 kV, 13.8. Eles estão ligados eles estão ligados um terno. Aí ele recebe em uma fase em cada cabeça e os três estão aterrados ao mesmo ponto. Sim, para dar a mesma diferença potencial, né? Para dar a mesma diferença potencial. Se tu bota ponto... Pode falar. Pode falar. Não, é tu. Não. Pode.
Tá, não, é que daí, por exemplo, assim, ó, tem casos, por exemplo, que eu tenho 2 TP. Aí, então, por exemplo, assim, ó, o primeiro TP, ele não tá, ele tá atravessado a barra, vamos dizer assim. Então, a entrada dele, as duas partes de 23 dele, uma seria a fase A e a outra seria a fase B. Mas só que a fase B, ela tem uma ponte com outro TP que vai a fase B para esses duas pontas desses dois TP, e lá na outra ponta, na terceira fase, entra a terceira fase. Consegue me entender? Ele faria como se fosse assim, ó, dois TP lado a lado, duas pontas de TP são curto-circuitadas, digamos assim, e recebe uma fase, né, que seria a Certo. fase B, e as outras duas pontas que sobraram, as extremas, O recebe TP não a pode, fase ó, A e fique a bem fase claro, o C. TP não pode ficar aberto, tá? Perfeito, não pode. Como não pode, porque a impedância dele é muito alta, né? Como ele tem Sim, um valor muito alto, ele não pode ficar aberto. Se ficar aberto, ele queima. certo? É, E por que, e talvez por por que que eu esse tenho motivo. E por que que eu preciso ter 2 TP numa situação e na outra situação eu preciso ter 3 TP? Ah, É cara, proteção, medição? não, o TP é medição. Eu não conheço outra função para o TP. É só para Tá, medição. Não sei se é para sim, garantir a leitura, só para ter certeza. mas ele te faz uma medição, né? E em cima Tem dele que tu ver a pode fazer o instalação, quê? né? Tem que ver a Tu instalação. pode. Tem que ver a instalação. Tem Que que uma ver a das funções instalação. dele, uma das funções dele é mandar sinal pro Relé 90, né? Pro comutador Aham, para ajustar a tensão. E o sim. outro eu posso ter um 27CA, né? Que daí seria ele estaria monitorando a subtensão e a sobretensão. Acho que eu falei o relé errado. Não, eu tô mentalizando o que tu tá falando. É uma Certo. situação possível, né? É, como eu queria um quadro para te escrever isso aí para nós discutir junto. Se fosse na aula presencial, nós faríamos isso com certeza. Ah, é verdade. Não, mas não Bah, tem escrever. problema. Um pouquinho. Aham. Eu Mas posso assim, ó, fazer um desenho e mandar pelo WhatsApp, depois eu compartilho no grupo. fechado. Discutimos isso aí. Tá. São, são os ossos da pandemia, somos obrigados a fazer isso. Não tem problema. Ah, tá tenso. O TC, pessoal, que é um transformador de corrente, ele tem a mesma função que o TP, só que a função dele aqui é baixar os níveis de corrente de modo que elas possam ser lidas. Se o TP tem muitas espiras de um fio bem fininho, porque está ligado em paralelo e a corrente dentro dele é bem baixinha, o TC, pelo contrário, toda a corrente da carga passa por dentro dele. E esse, sim, ele é feito com poucas espiras de um fio bem grosso, porque a corrente passa toda dentro do TC. Corrente da carga, né? Não é um derivador. Corrente passa por dentro dele. A função dele, baixar aqui a corrente de entrada nele, de modo que ele possa ser, que ela possa ser medida. Essa é a função do TC. Aí tem vários modelinhos de TC também, né? Tem aqueles TC de painel, né, cara? Aqueles TC de painel que não tem contato, né? Que é por campo magnético, que é o mesmo princípio de um alicate em perímetro, por exemplo. Ah, TC tem, nossa, vários mesmo. Já viram aquele de painel? Parece Sim. Já, uma. eu É conheço um ele. indutor Nós temos. redondo. Aham. Bastante utilizado, até hoje ainda é utilizado pra caramba esse TC. Esse aqui normalmente é um modelinho até. Esse modelinho aqui, essa fotinho tá até antiga. Tá na hora de pegar uma fotinho mais nova. Tem outros modelinhos já mais novinhos. Esses para subestação, né? Ano passado, final do ano passado, eu tive lá em Furnas. Furnas para quem não conhece, né? É a subestação de Itaipu, da hidrelétrica lá. Meu Deus do céu. Tu anda lá dentro, cara. Parece assim parece não, é uma cidade aquilo lá. Tu anda de ônibus dentro da subestação, só para ter uma ideia. Porque não tem como andar a pé. É tudo muito longe, tudo muito grande. A quantidade de TC e de TP que eu vi lá dentro, eu nunca tinha visto em lugar nenhum, cara. Que coisa linda. Nossa, é um absurdo o que tem de medição dentro de uma subestação daquela lá de Furnas. É animal mesmo. Para quem curte, para quem gosta, né? Tu começa a olhar, tu começa a entender alguma coisa. Claro que eu também não sou um entendedor, né, de subestações. Muito pelo contrário. Mas que é legal, nossa, aquilo é... Para quem curte mesmo, é um orgasmo, cara. Literalmente. O material do núcleo do transformador é o ferro magnético.
O ferro magnético, na verdade, ele é muito parecido com o núcleo do motor, né? São lâminas de aço prensadas, né, uma ao lado da outra, e o material dessas lâminas de aço é o ferro magnético, ou, em outras palavras, né, pode ser também o ferro silício, é a mesma coisa, ferro magnético é igual ferro silício. Aí a pergunta, por que usa ferro silício? Por que tem silício ali? Né? E por que o núcleo do transformador, por que ele é laminado? Por que não é um tarugo de metal inteiro? Tem umas explicações bem simples para essas questões. Primeiro, não é um tarugo de metal inteiro, ele é laminado, que é para poder dar caminho para as linhas do campo eletromagnético, sair do bobinado primário em direção ao bobinado secundário, ou seja, o núcleo ele é um concentrador de linhas do campo eletromagnético. Ele concentra as linhas do campo de modo que o campo gerado pelas bobinas seja melhor aproveitado. Aí essas linhas do campo elas não vão se dispersar, elas vão ficar concentradas naquele ponto ali de captação. E ele é de ferro silício, né? Tem silício na sua estrutura ali, né? Uma liga, na verdade, né? De ferro com silício. Porque o silício tem propriedades magnéticas muito boas e não tem boas propriedades de condutibilidade elétrica. Então, núcleo de transformador, ele tem que ter boa permeabilidade magnética e tem que ter uma péssima, né, mas uma péssima resistividade ômica. Em outras palavras, tem que deixar passar o campo magnético e não tem que gerar dentro dele corrente. Porque tu pega um tarugo de metal, tu coloca ele dentro de um campo magnético, obviamente, naquela peça metálica vai surgir uma diferença de potencial. E se tiver uma diferença de potencial naquela peça metálica que está, né, sendo invadida pelo campo magnético, obviamente vai ter uma corrente elétrica. E aquela corrente elétrica é uma perda. Aí a gente conhece como perdas de correntes de Foucault. Já ouviu falar? É uma das perdas do transformador, as correntes parasitas, né? São correntes que surgem no núcleo do transformador através da passagem do campo eletromagnético por dentro dela. E essas perdas ali, pelo campo magnético gerado ali dentro, elas são diminuídas quando o núcleo do transformador ele é um péssimo condutor elétrico. Só que ele tem que ser péssimo condutor elétrico e ele tem que ser um ótimo condutor magnético. Essas são as características do núcleo ferromagnético do transformador. Até esperei uma perguntinha agora. Ninguém falou nada. Segue o barco. Você já deve ter percebido que não vai dar para nós falar tudo hoje, né? Então vai ficar um pouco para a próxima webconferência. Como vai ter duas, eu nem estou indo com muita pressa, né? Vamos indo aos poucos. Sobre o núcleo dos transformadores ainda, né? Tem o núcleo do transformador aberto e o blindado, né? Aí, esse núcleo aberto, a dissipação de calor se dá pelo próprio meio, por convecção, né? Ou por irradiação. O que seria isso, né? Pela própria brisa do local onde o transformador está instalado ou por ventilação forçada com um ventilador. E o blindado, aí é o transformador com carcaça, né? Aí é pela própria refrigeração do óleo. Existem alguns transformadores que, mesmo com carcaça, com óleo e com radiador ali aletado, ele ainda precisa de uma ventilação forçada em cima dele. O transformador de potência, você já deve ter visto, né, em alguma situação aí, com ventilador, uns monstros do ventilador instalado na lateral do transformador. E aqueles ventiladores ali, eles ligam em determinados momentos, né, normalmente no verão. Né, eles são controlados por uma termossonda ali, um termoelemento, né, contra a temperatura do óleo que está passando pelo radiador ali aletado. Ela está muito alta, o ventilador liga para ajudar, né, para auxiliar na refrigeração do óleo. Aí é uma refrigeração forçada, né? Ventilação forçada. Normalmente, sistemas complexos, né? Esses sistemas complexos aqui são transformadores de potência, tá? Dentro de subestações. Um transformador de distribuição, aquele pendurado no poste, a troca de calor dele é somente pela circulação do óleo ali dentro. Como que se dá a circulação do óleo? Simples assim. Diferença de peso, densidade. Tu aquece o óleo, né? De repente o núcleo do transformador aquece o óleo. O óleo quente ele é mais leve, então ele tem uma tendência de subir no transformador. Quando ele sobe, ele entra nas aletas, aí aquela refrigeração aletada refrigera o óleo,
ele entra embaixo do transformador um pouco mais frio, que empurra o quente para cima, que o quente passa pela aleta, ou seja, é um movimento contínuo ali de circulação de óleo por dentro das... Quem é as aletas, né? São essas aqui, ó. Tem os modelos que são, parecem tipo uns tubinhos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se melhorou. Tubular. Estamos em 8. Deu uma melhoradinha. Não está ainda top, mas... Transformador de distribuição. Vamos pegar uma imagem aqui. Eu vou pegar uma imagem que eu quero mostrar para vocês como é que se dá o movimento do... esse cara aqui, por exemplo. Vamos pegar outra imagem. Vou pegar Pode ser esse aqui, vai dar para ver bem. Vou pegar essa imagem aqui e vou mostrar para vocês como é que se dá o movimento do óleo aqui dentro. Quem sabe faz ao vivo. Ó. Como é que se dá a movimentação do óleo aqui dentro, né? Quer ver uma coisa? Vou pegar a canetinha. Quando ele começa a funcionar, ele aquece, né? Então o óleo quente, ele fica menos denso, a tendência dele é subir, o óleo quente. Então, com o aumento do calor, o óleo mais quente, ele sobe. Quando ele sobe, o que ele encontra aqui? A tampa do transformador, que vai direcionar esse óleo para o radiador dele aqui, que é com aqueles tubos, né? E é literalmente um tubo, é um cano mais achatadinho assim. Então esse óleo quente passa pelo radiador, resfria e entra embaixo do transformador um pouquinho mais frio, com uma temperatura menor. Quando ele entra aqui embaixo no transformador, o que ele faz com o óleo quente? Empurra para cima de novo. E vai, ou seja, esse processo aqui, ó, ele vai se repetindo continuamente, né? De baixo para cima, em cima, né? No radiador, o movimento do óleo é de cima para baixo. Nunca de baixo para cima, sim de cima para baixo. Esse é o movimento do óleo dentro do radiador da refrigeração. Princípio de funcionamento. O princípio de funcionamento do transformador ele é muito, mas muito simples, pessoal. Simples mesmo. Como que se dá? Tens aqui um bobinado primário e um bobinado secundário. Essa parte é importante. Tem um bobinado primário e um bobinado secundário. Ligando esses dois bobinados, tu tens um núcleo de ferro comum. Então, quando tu joga uma tensão no bobinado primário, essa tensão vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético ele vai ser direcionado, né, centralizado na bobina do secundário. Daí aqui no secundário acontece o contrário do primário. Ou seja, no primário tu bota tensão para ter campo magnético. No secundário tu bota campo magnético para ter um valor de tensão de saída. O Teams avisando aqui no meu ouvido que deu o nosso horário. Não tem problema, vamos continuar. Não caindo, tá bom. Então, o que acontece, pessoal? Coloquei tensão para ter campo. No secundário, coloquei campo para ter uma tensão. E a tensão de saída, ela é proporcional ao número de espiras. Quanto maior o número de espiras, maior a tensão. Quanto menor o número de espiras, menor a tensão. Isso gera para nós uma razão. Essa aqui, ó. A razão de tensão é igual, a razão é uma divisão, né? Então, a razão entre a tensão do primário e a tensão do secundário é igual à razão entre o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. Aumenta o número de espiras, aumenta a tensão. Então, voltando aqui para o desenho. Quando o número de espiras do secundário é maior que o número de espiras do primário, esse transformador ele é elevador de tensão. Quando o número de espiras do secundário for menor que o número de espiras do primário, ele é abaixador. E quando o número de espiras do primário for igual ao número de espiras do secundário, ele é um isolador. Tudo certo?
Acho que sim. Tudo certo. Então tá, Certo, tá ótimo. Beleza. Transformador primário, secundário. Apenas aqui só para nós identificar, né? Quem é o primário? É quem recebe uma potência, e o secundário é quem fornece uma potência para uma determinada carga. Então aqui são aquelas razões que eu falei para vocês ali, né? Quando ele é abaixador, quando ele é isolador e quando ele é elevador. Elevador, saída de geração, ou entrada de sistema de transmissão de potência. Abaixador, ele é em cargas, né? Normalmente quando está próximo das cargas, tem que abaixar a tensão para poder ser utilizada. E o isolador, quando que a gente usa desse? Essa aqui foi até uma pergunta lá no fórum. O isolador, cara, normalmente ele é... foi tu. Normalmente ele é utilizado em reguladores de tensão. Eles estão bastante em desuso, esses caras aqui. Aqui na Criciúma, na região aqui, esses banquinhos isoladores, eles estão tudo desativados. Até porque as subestações estão mais próximas, né? E o número de subestação aumentou também. Então, como aumentou o número de subestações, tu não tem uma distribuição muito longa, né? Eu moro em Criciúma, né? Então, tinha uma época que ali na Praia do Rincão, cara, quem alimenta a Praia do Rincão lá é a Içara ali, né? Cooper Aliança. Então, tinha uma época lá na praia, cara, que era complicado no verão, meu Deus do céu, como tinha problema de potência lá na praia no verão. Né? Bastante queda de tensão, principalmente quando tinha bastante gente na praia. Aí, por quê? Porque não tinha uma subestação. Hoje não, hoje já tem, né? A cooperativa já fez uma subestação lá para a praia. Aí antes, o que tinha da Içara até na praia, da subestação da Içara até na praia? Tinha esses reguladores de tensão, que eram transformadores isoladores, né? Só para quê? Para dar um up na tensão, para dar uma levantadinha nela, para poder manter ali o nível, né? Para não perder tanto durante essa distribuição aí, como a distribuição era longa. Área rural também tinha muito disso. A área rural tinha esses reguladores de tensão também. Mas eu ainda tenho um regulador de tensão que é de 69 para 69. Um transformador isolador. Sim, conheço, tem vários desse aí. Aqui para nós aqui caiu bastante. Tinha uma época que tinha uma porrada, agora não tem mais. Praticamente não tem mais. Bom, pessoal. Ligações. Essa merece uma atenção especial sobre as ligações, né? Estrela, triângulo e zigue-zague. E isso aqui eu vou deixar para a próxima aula virtual nossa. Daqui para frente, ligações, né? O que nós vamos ver nas próximas aulas? Ligações, partes principais e a própria instalação do transformador, né? Com as proteções ali, com os relés, com as buchas, né? Com as entradas e as saídas, ou seja, isso é um assunto que merece um carinho especial. A gente está com o nosso horário extrapolado já, então nós vamos deixar para a próxima live. A nossa próxima live, não deixa de ser, né? Vai ser, como eu disse aqui antes, dia 24. Não esqueçam que nesse final de semana a gente vai ter uma avaliaçãozinha, né? Ali no portal. Tem que fazer, tá? Ela é processual, é bem tranquilo. Vocês não vão se atrapalhar com nada. Bom, daqui um pouco eu mando ali eu vou salvar no YouTube, né? Eu vou parar a gravação agora para o vídeo não ficar muito extenso, porque, cara, você não tem ideia como demora. Mas demora baixar um vídeo desse. Muito. Vou parar a gravação.